Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou aqui continuar a leitura do livro Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco, o capítulo 2 da parte um, Coração, certo? Você já sabe a história, vai cair lá na prova discursiva da UERJ, então estou fazendo essa leitura comentada aqui para te ajudar. Vamos lá. A segunda era também minha vizinha. A casa em que eu vivia formava o cunhal do quarteirão, com janelas para duas ruas. Assim podia passear os dois corações de uma para outra janela, sem dar suspeitas da minha doblez. Nunca pude saber o nome da dama, nem lhe havia preceito a cara. Entreluziam-lhe os olhos nas tabuinhas verdes das persianas. Olhos que abonavam o restante das belezas. Via uma vez ou outra na rua, mas meu pudor era o mais vigilante anjo da guarda que ela tinha. Escrevi-lhe uma carta em 20 páginas e sei-lhe numa cartonagem de amêndoas que ela meia-noite pendurou da janela. No dia seguinte não havia. Afligi-me até a desesperação, tomando como zombaria semelhante a resposta à minha carta. Desafoguei na sincera amizade de um amigo, e este consolou-me, dizendo que a mulher podia estar doente, podia estar apaixonada, e na segunda hipótese, fugia à paixão para respeitar os deveres, se os tinha. Ao outro dia abriu-se a janela e a persiana baixou logo, como era de uso. As tabuinhas obedeceram ao impulso da mão divina, ficando horizontais. Vi-lhe os olhos, vi-lhe o sorriso, vi-lhe um trejeito de gratidão, e compreendi que me mandava ir à meia-noite debaixo da janela. Fui com uma legião de amorinhos a volitar ao redor de mim. Volitar é levitar. Olha só a palavra que usam, hein? A patrulha viu-me atravessar a rua e conheceu, pelo passo, que eu era um mortal ditoso. Parou quando eu parei. Perguntou-me o que fazia eu ali quieto. Respondi-lhe que tomava fresca, e os janizados responderam: veja lá que se não constipe, ficar resfriado, constipar. Daí a pouco desceu a coifinha com um bilhete em abraço e eu lancei na coifa uma poesia intitulada Ela! Exclamação. Entrei no meu quarto, abri o papelucho e li. Gosto muito do seu estilo. Continue que me entretém. Ontem não lhe apareci porque fui a Oeiras e li a sua carta na presença de Netuno. Escreva muito, que escreve muito bem. Aí, botou pilha ainda para ele, hein? Reli esta coisa e pus a mão sobre o coração injuriado. Não podia dormir. Saí a resfriar a cabeça para não a partir em casa. O escárnio ia atrás de mim, apupando-me. Parei na azinhaga do arco do cego e senti-me febril. Às 5 horas da manhã, fui a uma das barcaças e tomei um banho. No dia seguinte, escreveu-me Catarina, apelando para o meu cavalheirismo. Deixa eu ver, parece até que eu pulei alguma parte aqui, eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, tá. Pera aí. Eu tinha pulado uma parte grande aqui, desculpem-me. Vamos lá. Eu tomei um banho no Tejo. Tejo é um rio que tem lá. Recolhi-me com uma catarral e estive 11 dias de cama. Quando me ergui, magro e lívido, ouvi dizer à dona da casa que o galego, aguadeiro da casa fronteira, viera 2 vezes perguntar por mim com ordem de alguém. O espinho da irrisão, o tremendo ridículo salvou a minha dignidade. Nunca mais abri aquela janela, nem vi mais a vizinha. Assim terminou o meu segundo amor. Um caso que me fez saber quem era aquela senhora, que eu desculpo e até respeito. Fora menina de finíssima educação natural de Beja. Apaixonou-se por um conde de Lisboa e fugiu aos pais, cuidando que a ignomínia lhe viria dar um marido. O conde deu-lhe casa, mesada, criados. Assim estava vivendo quando a conheci. Era amarga a existência da pobre senhora. O amante casara meses antes, para desempenhar o vínculo deteriorado. Do patrimônio da esposa largou a mesada amante que bebia. Deus sabe com que lágrimas este segundo cálice de vilipendiosa dependência. Escrevê-la ela nesse tempo ao pai, pedindo-lhe perdão e asilo. Nunca teve resposta. Quando me deram estes esclarecimentos, 1854, continuava ela a viver às expansas do conde e tinha um filho de 5 anos. Não sei mais nada. Ainda há pouco li o bilhete, recebido em 1849, e achei-lhe muitíssima graça. Deus lhe perdoe a noite que me deu e os 11 dias de catarro que me estragaram os brônquios para sempre. Chamava-se Margarida, dama, uma observação aqui. Viveu ainda até 1857 e morreu da febre amarela, e o filho também. Conta-se que o conde, receoso do contágio,
não ousara vir a Lisboa, das Caldas da Rainha, onde estava quando Margaredo mandou chamar para despedir-se. Morreu contemplando os paroxismos do filho. Os criados abandonaram-na no último dia. Estava sozinha quando expirou. O conde está ótimo de saúde e transferiu, a mobília de Margarida para os aposentos de uma criada, que a condessa expulsou de casa. Olha só isso. Pelo jeito já vai atrás de outra esse cara, né? Esse conde aí. Era a terceira, uma dama quarentona que frequentava a casa em que eu me hospedara. Tinha ela um mano, muito mal encarado e vestido marcialmente como capitão da carta, que era. A senhora Dona Catarina bailava gentilmente, conversava com todos os pontos de tagarela muito lida em Eugênio Sui e conhecia todos os atalhos que conduzem à posse de um coração noviço. Declarou-se comigo e eu, urbanamente, acudi ao seu pejo, confessando que já me tinha primeiro confessado amante com eloquência do silêncio. Trocamos algumas cartas e numa das suas me disse ela que era proprietária de bens de raiz, que valiam 6 contos de réis e tinha fora uns 10 burrinhos em Cacilhas que anualmente lhe rendiam 150 mil réis. Cuidou que me seduzia com o suplemento dos burrinhos. Respeito muito os burros, mas tanto não. Não respondi a este artigo. Falei-lhe do meu coração, assunto sublime demais para ser conspurcado no cadastro dos lucros provenientes dos 12 quadrúpedes de Dona Catarina. Uma noite foi-me concedido ir falar-lhe debaixo das janelas. Morava ela muito longe, em rua de raros moradores, numa casa de um só andar. Tinha eu de costume ir a cavalo até a entrada da rua e ali me ficava esperando o criado. Foi a minha salvação uma noite. O capitão da carta ergueu-se desconfiado e entrou de espada em punho no quarto da irmã subitamente. Era em agosto, estava aberta a janela e nós, sem invocarmos Klopstock, como os amorosos de Goethe, mirávamos as 2 ursas, se eram as ursas ou as grandes estrelas que Catarina chamava suas e das quais fazia favor de me dar uma. Cortado este doce colóquio pelo bruto de Gládio nu, saltei da janela à rua e o ferocíssimo capitão saltou nas minhas costas, tendo-lhe eu apenas a vantagem de 3 passos em honrosa fuga. O homem tinha deslocado um pé no salto e perdera a esperança de me degolar. Gritou, agarra! E a patrulha, que felizmente dormia longe do sítio, acordou a tempo que eu cavalgava, deixando o criado em risco de ser preso e no maior risco de me denunciar. Continuando aqui. No dia seguinte, escrevi-me Dona Catarina apelando para o meu cavalheirismo. Dava-se como perdida do conceito do mundo e do irmão se eu não me desse pressa em casar com ela. Respondi com sinceridade que era muito novo para tomar um estado a que não estava de modo algum obrigado o meu cavalheirismo. Aquele dizer de modo nenhum feriu tão dentro a suscetibilidade da dama, que, em vez de réplica escrita, veio ela mesma pedir-me explicações com furial aspecto e trejeitos de energúmena. Tomei-lhe medo, mas nem assim casei. Quem tinha resistido à sedução dos burrinhos não sucumbia às ameaças da espada ferina do irmão, a qual, a meu ver, podia disputar virgindade às vestais romanas. Catarina, que, já 10 anos antes de me ver, não podia competir em recato e pureza com a espada fraterna. Eu disse-lhe isto em linguagem oriental, e ela respondeu-me em termos que depunham inexoráveis contra a inocência de costumes que a colérica senhora alegava. Acabou isto assim. O bravo oficial portou-se bem comigo daí em diante. A senhora caiu em si e viu que não tinha razão. Deixou-me. 5 anos depois pedi em Lisboa notícias de senhora Dona Catarina e soube que ela estava no Pará com seu irmão senhores de alguns centenares de contos, herdados de um tio. Esperavam-se então na corte, visto que Dona Catarina mandara comprar um palácio arruinado em Benfica e apressar a reedificação com a máxima opulência de arquitetura. Perguntei pelos burrinhos de Cacilhas e o Maganão, a quem fiz a pergunta, disse-me que procurasse uns no ministério e outros no parlamento. Eram desses voltaires do chiado que fazem espírito, mesmo à custa dos seus parentes e amigos. Terminou aqui o 2º capítulo, certo? Se você ficou até agora comigo, comenta aí, deixa eu ver o que você pode comentar. Comenta aí, energúmena. Achei engraçado ele ter usado justamente essa palavra. Comenta aí, energúmena, se você ficou comigo até aqui. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.